Shalom! Então vamos continuar a estudar a Torá em Vaikra, o 17 e o 18. Nós vemos que ontem falou sobre roupas que estavam imundos, sobre homem imundo, sobre lepras também falou, né? Já falou sobre a imundícia, falou como se purificar, como ficar livre disso. Porque é claro que nós vamos ficar imundos qualquer dia desse, mas nós temos que estar preparados para cumprir as escrituras que mudam a imundícia para nós poder limpar. Então, o importante é saber como limpar na hora certa, porque o Criador pede, né, de se limpar. Então, vamos ler o 17 e 18. E Yahweh falou a Moshe dizendo, para Arão e seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhe, isto é o que Yahweh ordenou, dizendo, qualquer uma da casa de Israel, que matar um boi, ou cordeiro, ou bode no acampamento, ou que o matar fora do acampamento, e não o trouxer à porta do mexicano da congregação, para oferecer uma oferta a Yahweh, diante do mexicano de Yahweh, o sangue será imputado a este homem. Não. Qualquer pessoa que matasse um animal fora do acampamento de Yerushalayim e não levasse esse animal para oferecer a Yahweh, tirando a sua parte quadril, né? Parte traseira, um quadril para o sacerdote. Então, quer dizer, para os levitas, né, o melhor, então o sangue daquele animal seria sobre ele, que não é a mesma coisa ele ter matado um humano. É igual está escrito lá em Ishaiah, aquele que fere um boi é como se fere um homem. Então, quer dizer, não faz diferença você ferir um animal como você ferir um homem. Quer dizer, de todo jeito você é castigado. Agora, se você faz da maneira correta, aí você não é castigado, porque você fez da maneira correta. Aí nós vemos que aquelas pessoas que estavam longe de Yerushalayim, que não dava para levar, que é longe, a pessoa morar em Curitiba e sair de lá com um carneiro para poder oferecer a parte aqui, para depois subir de carroça. Isso vai uma semana, né? Para quem vai de carroça, uma semana. Porque aí, quando é 100 quilômetros, aí o cavalo vai gastar um dia, mais ou menos. Aí depois, ou mais de um dia. Depois no outro dia tem que descansar. Descansa. Quando fosse voltar no outro dia, era 3 dias, né? Para ir e voltar. Então tomava muito tempo. Era quem morava na redondeza mesmo ali, ia no mesmo dia e voltava no mesmo dia com um animal, outro, comendo pra cá. A gente vai ver que quem morava longe, ele podia comer, assim como se fosse uma caça. Porque a caça a gente não está escrito para a gente oferecer a caça ao Criador. Então a caça nós poderíamos caçar antigamente. E até hoje, pela palavra do Criador, porque o Criador não proíbe caçar. Agora nós temos que ser cuidadosos. Agora nós vemos que, quer dizer, não é para ninguém caçar. Mas se alguém estiver morando aí no Mato Grosso, ou num lugar que tem bastante animais, e os animais não sejam imundos, é proibido matar. Mas se você está com fome, por que você não mata para comer? Porque o Criador, isso não é pecado. Mas isso no caso da fome. Agora você não está com fome, e tem outras coisas, vai pescar. Pescar por enquanto está autorizado pela nossa lei. Então nós não devemos quebrar a lei, mas na presença do Criador não é proibido você caçar. Então continua. Pois ele derramou sangue, e este homem deve ser eliminado do meio do seu povo. Então alguém que mata, né, o seu pecado, quem mata, ele deve morrer. Ele derramou sangue, ele vai ser eliminado. Até que a gente estava conversando esse tempo sobre essa eliminação, as pessoas achou que eliminar do meio do povo era só tirar do meio da adoração, né, e ele ficar lá desviado. Dentro de Israel, não. Qualquer que pecou, morria. Então, não poderia sair de dentro de Israel, né? Então, qualquer que pecasse, morria. Eliminar
apedrejava até a morte. E aquele que pecasse seria apedrejado até a morte. Mas aí surgiu, falou, eliminado, ele pecou, só elimina. Agora, nos nossos dias, como eu fiz desses dias a lei da liberdade, você não está mais sujeito a uma nação falando para você viver. Você vive se você quiser. Então você pode falar, não quero, vamos embora do acampamento e acabou. Porque agora não é como antigamente que era uma nação. Porque nós seríamos dispersos entre as nações e depois lá fala que nós íamos se formar em mochaves em acampamento, né? Lá fala acampamento. E nesses acampamentos nós iríamos viver. Nós vimos lá que no começo, antes do ano 70, as pessoas viviam em acampamento. E esses estudos, né, nós vamos fazer depois que nós terminar essa leitura, que vai demorar um ano, aí nós vamos começar a abrir e Hadashah. Né? Ou quando nós terminar agora o estudo da Torá, nós passamos a fazer o estudo da Brit Hadashah e ler só um capítulo da Torá e um capítulo da Brit Hadashah, porque a história deve ter 2 livros. Então continue. Para que os filhos de Israel possam trazer os seus sacrifícios, aos quais eles oferecem ao ar livre do campo, ainda para que eles possam os trazer aí à porta do mexicano da congregação, ao cói, e os ofereça por oferta de shalom a Yahweh, e o cói aspergirá o sangue no altar de Yahweh, à porta do mexicano da congregação, ao cói, e os ofereça por oferta de shalom a Yahweh. E eles não mais oferecerão seu sacrifício aos Shedim, após os quais eles se prostituem. Esse será um estatuto para sempre, para eles, ao longo de suas gerações. E tu lhes dirás, qualquer homem dentro da casa de Israel, todos os guerim que peregrinam entre vós, que ofereçam oferta queimada de sacrifício, e não trouxer a porta do mexicano da congregação para oferecer a Yahweh, este homem será eliminado no meio do seu povo. Então, o eliminado é morto mesmo. Nada de falar, olha, você não trouxe, você vai ficar aí vivendo cortado do povo. Não. Você não trouxe, você ficou sabendo, alguém fez. Aí ele já é morto. Não fica no meio do povo. Eliminar, tirar. Né? E não tirar para levar para outras nações, não. Porque tanto ali dentro da nação estava no meio do povo, mesmo que estava em pecado. E ali não poderia ser assim. Então nós vemos que, mesmo que fosse um guerrinho, não fosse um guerra, se ele não levasse, ele era eliminado. Continua. Qualquer homem que haja da casa de Israel, ou dos guerim que peregrina entre vós, que come toda variedade de sangue, eu porei minha face contra aquela pessoa que come sangue, e eu eliminarei do meio do seu povo. Então, aí quando ele mentia, aí logo acontecia algo com ele. Ele já morria, recebia uma punição por aqui. E depois, muitas vezes, Israel inteiro recebia a punição. Ficava doente, Israel inteiro, até falar quem foi que pecou. Procurar quem foi que pecou. E aí achava quem foi que pecou, porque logo que ele escondesse de uma tal maneira era confessado. Porque um pecado no meio de Israel deixava toda a nação doente. Né? Então toda a nação estava afastada de Israel, porque Israel é um. Então quando nós somos um pecou, agora não, pecou ele pode sair, mas não pecou, todos estão em pecado. Pois a vida da carne está no sangue. Eu a vos dei no altar para fazer expiação pela vossa vida, pois é o sangue que faz expiação pela pessoa. Então eu disse aos filhos de Israel, nenhuma pessoa comerá sangue, nem qualquer guerra que peregrina entre vós comerá sangue. Então, nós podemos ter entre nós funcionários, né? E os funcionários que estiverem entre nós, ele não pode comer sangue. Então nós chamamos, que nós pagamos, moramos com nós precisamos de algum serviço, não sabemos fazer. Nós trazemos ele para cá. Só que ele não pode comer sangue. O dia que ele comer sangue, ele será mandado embora. Então continua. Qualquer homem que haja entre os filhos de Israel, ou dos guerim que peregrina entre vós, que
caçar e apanhar qualquer animal ou ave, para que possa comer, ele derramará o sangue e o cobrirá com pó. Tá, e ele mesmo derramará o sangue, ele não precisa levar. Dá o sacerdote. Pois isso é a vida de toda a carne, o sangue dela é para a sua vida. Portanto, eu disse aos filhos de Israel, de maneira alguma comerão sangue da carne, pois a vida de toda a carne é o sangue dela. Quem comer o sangue será eliminado. Toda pessoa que comer aquilo que morreu, ou aquilo que foi dilacerado pelas criaturas viventes, se for algum da sua própria nação. Então nós vemos que aí nós não podemos comer o animal que foi dilacerado, mordido e amassado lá e tudo, não podemos comer se ele tiver louco. E o animal que morreu também no outro dia não podemos comer. Só que vai falar aí que a gente não pode comer, mas pode vender para um gentil nesse caso. Então, se tiver um estrangeiro, a gente pode vender para ele, doar, fazer qualquer coisa. Aí, mas nós não podemos comer. A nação ou mulher, ambos lavarão suas roupas, se banhará em água e será imundo até a tarde. Nesse caso aí do animal morto, então ele está imundo. E aí se ele não sabe, depois que ele saber, mesmo não sabendo é pecado, que nós lemos anteriormente, mas ele sabendo, ele tem que banhar e tirar a roupa que ele está vestindo, vestir uma outra roupa. E assim ele será limpo. Mas se ele não as lavar nem banhar sua carne, então ele levará a sua iniquidade. Então, se você não fazer isso, você não é livre. Então, por exemplo, as pessoas que moram aqui, né, quando eles saem, eles se imundos, é claro. Quando ele chegar, se eles não se banhar, então, em trocar roupa, ele levará a iniquidade dele, e levará a iniquidade. Neste caso, ele, como já aconteceu, o Criador mesmo tira dentro de 2 ou 3 dias. Às vezes a pessoa está numa felicidade terrível, até chorando de emoção, né? Talvez até chora de emoção. E falando que encontrou a verdade mesmo, que é a Torá, que vai seguir a Torá, que não separa. Aí depois no outro dia ele fala, estou indo embora. Já aconteceu conosco, da pessoa sentar comigo e falar na hora do almoço, estou feliz, muito feliz. Olha, antigamente eu pensei que nunca eu ia encontrar o caminho, porque eu não sei o quê. E aí eu estou feliz. A felicidade é quando amanhece no dia de manhã, a pessoa fala, eu estou indo embora. Então, acaba fazendo aquilo que é pecado e ela sai porque o Criador mesmo tira. Porque o Criador sai da vida e ele se esvazia. Um homem vazio não pode permanecer na presença de Deus. Continua. 18. E Allah falou a Moshe dizendo, para os filhos de Israel e disse, eu sou Yahweh, vosso Elohim. Depois dos costumes da terra de Mitzray, na qual vós habitastes, vós não fareis, segundo os costumes da terra de Canaã, onde eu vos trago. Vós não fareis, nem vós tereis seu caminho em suas ordenanças. Vós fareis segundo meus estatutos e guarda minhas ordenanças, para terem vosso caminho nele. Eu sou Yahweh, vosso Elohim. Então nós vemos aí, ele falou para não fazer segundo o costume do Egito. E eles faziam. Nem antes quando eu estava falando com vocês, porque aí eu não escondo nada, porque aí as pessoas andam falando, aí ó, era casado com o tio, era casado com a tia. Mas ele não entende o que está escrito na Torá. O nosso povo quando estava no Egito, é claro que foi 400 anos, nesses 400 anos, eles realmente casaram com o tio, casaram com a tia, casaram com o irmão, fez tudo isso que era abominado aos olhos do Criador. Eles fizeram, né? Agora, só que quando o Criador falou, olha, não faça segundo, não faça mais. E aí eles não fizeram mais. Aí quando vê uma pessoa importante na Torá aí, que era casado com a tia, aí começa a falar, aí ó, você tá falando, né? Aí ó, ele casou com a tia, ele casou com a tia.
mas não lembrando que ele casou com a tia dele, mas foi lá no Egito, que era costume dos egípcios, e eles viviam como Egito, e eles estavam sem mandamento, e eles fizeram concerto com o Criador. Foi lá já tinha saído da terra do Egito, ele fez o concerto. Consertou por quê? Porque estava errado, teria que fazer o concerto. Fez aliança com o Criador no deserto. Então ali no deserto é que aí foi dito para não casar mais, né? Foi dito. E a gente vai ver ali, no passado, sempre eu vou estar falando aí na escritura sobre casamento, esse casamento. E quando chegar lá com alguém casado, eu vou mostrar, para ver que ele era casado lá no Egito. Depois que saiu na terra prometida, é que foi avisado que não era para casar. Eles não sabiam. Fazia era 400 anos que não estava na presença do Criador, desviou da presença do Criador. Ele foi nascendo, foi se desviando. Então continua. Vós, portanto, guardareis os meus estatutos, meus juízos, o qual, se um homem assim fizer, ele viverá por ele. Então, guardar o estatuto de juiz, se quiser, viverá por ele. Eu sou Yahweh. Nenhum de vós se chegará a qualquer um que for de sua família, intimamente, para lhe descobrir a nudez. Eu sou Yahweh. Então, para ver, ó, aí já falou. Para não chegar no da família. Vamos ver quais são os da família. Continua. A nudez de teu pai e a nudez de tua mãe, tu não descobrirás. Aí na nudez do pai e da mãe, antigamente casava com duas mulheres, né? E aí uma delas, a concubina, aconteceu várias vezes, os filhos chegaram na concubina, mesmo depois do mandamento, mas é uma abominação. Eles quebraram os mandamentos, né? E fizeram isso. Então, ou o padrasto, né? Aí é filho da outra mulher, aí, por ser filho da outra mulher, pode aproveitar da esposa do pai. E no caso também pode ser uma mulher viúva que trouxe o filho, a filha e a filha, né? Então a nudez do pai ou da mãe nesse caso. Então continua. Ela é tua mãe, tu não descobrirás a sua nudez. É porque tem a madrasta, né? E tem essa uma que não é madrasta. Né? Continua. A nudez da esposa de teu pai tu não descobrirás, e a nudez de teu pai, é a nudez de teu pai. A nudez de tua irmã, a filha de teu pai, ou filha de tua mãe, se ela nasceu em casa ou nasceu fora, a sua nudez tu não descobrirás. Pois é, isso nascer fora é por causa das mulheres que tinha mais de uma. Então, não, por poder casar com duas mulheres, é claro que podia. Eu também vou falar sobre isso, porque lá em Bereshit fala que era uma só carne. Mas lá, então, lá, em Bereshit era uma só carne. Aí depois, no capítulo 4, aí acabou sendo um assassino criando esse casamento, que era o casamento com duas mulheres, né? E eu já falei sobre isso e continuo falando. E, então aí casou com duas mulheres e seguiu nessa dispensação. Por que essa dispensação? Antes, na dispensação anterior, o Malá de Yahweh descia para falar com Adão todos os dias, porque ele era puro. Aí depois disso, o Malá não desceu mais para falar. Então o Malá não vinha mais falar na viração do dia com Yahweh. Aí foi indo com Adão. Aí porque ele saiu da presença do Criador. E o homem ficou fora da presença do Criador e foi levantando o profeta, o sétimo depois de Adão, e depois Noá, e depois foi levantando o profeta para ir levando as pessoas. Quando chegou no dia que fez 50 dias, aí cumpriu-se a profecia de Joel. Ele derramaria o seu rua sobre toda a carne, e aí o homem teria a visitação, como foi nos dias de Adão, que ele era visitado todos os dias. Então nós somos visitados todos os dias, agora estamos na presença do Criador. E aí como nós somos visitados na presença do Criador, então o verso lá de Bereshit, que fala que nós seríamos uma só carne, quando casasse,
né? Formariam uma só carne, e o homem abandonaria seu pai e sua mãe, e a esposa também tornaria só uma carne, e como no nosso meio agora tornando só uma carne, e nessa dispensação não casa mais, né? Com duas mulheres. Então você casar com duas mulheres nessa dispensação, porque tendo rua nós alcançamos o amor. Pensa só que aí as mulheres que casavam com os mesmos homens lá, duas mulheres com um homem só, era chamada de, como Maria mesmo, eu não lembro, ela aborrecida, era assim esses nomes, a que não era amada, e ela colocava uns nomes nelas assim, e sempre elas estavam tristes e estavam disputando o marido com a outra. Imagina se isso é uma coisa boa, se isso é agradável ao Criador. Imagina se isso é bom. Então para o Criador não é bom. Então quando nós amamos o Criador, e como nós amamos a nossa esposa, nós não dá tristeza à nossa esposa porque nós amamos. E para o homem conseguir o amor, não balança. E aí quando o homem tem o rua sobre ele, então ele ama. Ele ama. Aí ele amando, ele não faz isso. A nudez da filha do teu filho, ou a filha de tua filha. Tua nudez tu não descobrirá, pois ela é a tua própria nudez. A nudez da filha da esposa de teu pai, nascida de teu pai. Ela é tua irmã, tu não descobrirás sua nudez. É chamada nesse dia como meia-irmã. Continua. Tu não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, ela é a carne de teu pai. Tua tia. Tu não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, porque ela é a carne próxima de tua mãe. Tua tia. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai, não te chegarás à tua esposa, ela é tua tia. Tu não descobrirás a nudez de tua nora, ela é a esposa de teu filho. Tu não descobrirás a tua nudez. Tu não descobrirás a nudez da esposa de teu irmão, é a nudez de teu irmão. A tua cunhada. Tu não descobrirás a nudez de uma mulher de sua filha, nem tu tomarás a filha do filho dela. Então, aí no caso, era assim, ó. Até que um dia nós estávamos conversando, o homem não entendeu. E foi ruim isso aí, né? A gente estava dando o estudo disso aí. Você não tomará a sua filha, a mãe e a filha para ser sua esposa. Por quê? Aí casava com a viúva tinha uma filha de maior. Aí depois, mais tarde, você podia casar com duas mulheres, aí você ia e casava com a filha dela. Então isso aí também não podia, que é uma abominação. Mas ele fazia quando estava lá no Egito. Que nós lemos anteriormente. Continua. Para descobrir sua nudez, porque elas são parentes próximos de maldade. Nem tu tomarás uma mulher e ao mesmo tempo a irmã dela para descobrir sua nudez. Então não pode. Isso Jacó fez, mas não pode. Enquanto a irmã estiver viva. Também tu não chegarás a uma mulher para descobrir sua nudez pelo ciclo menstrual, no qual ela tenha sido separada pela sua impureza. Além disso, tu não deitarás com a esposa de teu próximo, para ser imundo com ela. E tu não deixarás qualquer de teus descendentes passar pelo fogo para Moleque. Nem tu mancharás o nome do teu Elohim, eu sou Yahweh. Tu não deitarás com outro homem, como se fosse uma mulher. Isso é uma abominação. Então, você aí está falando para você não deitar com homem como se fosse uma mulher. Então, para você não ser um gay, né? Você não ser um homossexual. Então, nem deitará, né? Não pode deitar com outro homem. Isso é abominação, né? Então, às vezes as pessoas, quando eu estou falando isso aí, as pessoas falam, você não tem medo das autoridades? Não tem medo de um processo? Não, não tem. Porque é abominação mesmo, e eu vou falar na frente de todo mundo que é abominação, né? E que deveria morrer, porque aí está escrito que um homem desse tem que morrer. Porque o homem, ele nasce homem. E quando ele nasce homem e mulher, ele nasce com dois sexos. Mas ele escolhe um. Porque no Brasil, todos aqueles, e aí o que eu sei da história de uns dois aí, que nasceu com dois sexos, né? Então,
teve um deles que era a cara de mulher e aí ele tinha a cara de mulher, mas ele queria, ele na realidade era homem, o sentimento dele era homem. Ele podia trocar para homem, ele já tinha o outro sexo, né? Mas só que ele não tinha interesse, por ele ter cara de mulher, ele não tinha interesse nem para homem, nem para mulher. Ele falou, não tem interesse para ninguém. Então, quer dizer, essa é a maneira certa. Ela falou, não, para mim trabalhar, o nome era homem, porque foi registrado como homem. Então, para trabalhar estava sendo difícil, e ela chegava na porta, o nome era de homem e ela era mulher, a cara de mulher. E depois, no outro caso, eu também fiquei sabendo, há tempos atrás, que a mulher tinha cara de homem, né? E o nome era de mulher, e era barbuda, tudo, não igual a esses tais aí que andam tomando remédios para se tornarem assim. Mas ele nasceu assim, tinha 2 sexos. E aí ela estava querendo tirar um deles, por poder registrar como homem, né? Porque não tinha jeito para ter o documento de homem. Mas aí perguntou para ela na reportagem se ela queria casar. Se ela ia casar, ela falou, não tem desejo nem para homem nem para mulher. Por quê? Porque ela foi criada daquele jeito. Como que ela seria homem e mulher e podia ter desejo para os dois? Então seria uma abominação. Então, as duas que eu vi era desta maneira. Não escolheu nem homem e nem mulher para se casar, né? E agora, se faz homem e vai dormir com homem, então abominação mesmo. E eu vou falar em qualquer lugar que é abominação. E aí, se quiser me prender, prende. Continua. Nem tu mancharás o nome do teu Elohim, eu sou Yahweh. Tu não deitarás com outro homem, como se fosse uma mulher. Isto é uma abominação. Nem te deitará com qualquer animal para te sujares com ele. Nem qualquer mulher se porá diante de um animal para se deitar com ele. Isto é perversão. Não vos sujeis com quaisquer dessas coisas, pois em tudo isso estas nações estão contaminadas, as quais eu expulso de diante de vós. E a terra está contaminada, portanto eu visito a iniquidade dela. E a própria terra, ela mesma vomita seus habitantes. Então você vê que abominação. Então nesses dias, lá na Índia, a mulher acabou casando com um cachorro. E ela casou com o cachorro, fez a festa, tudo. E aí é casado com o cachorro. Agora, é uma abominação, né? Então, isso não pode. Mas em certos países por aí, o pessoal faz esse tipo de abominações. Umas não só dormem, mas nos nossos dias agora tem acontecido até casamento. Continua. Tu, portanto, guardará meus estatutos e meus juízos, e não cometerá quaisquer dessas abominações, nem alguém de tua própria nação, ou qualquer guerra que peregrina em ti. Então, na verdade, isso já é Satã que possui a pessoa, né? A pessoa pode expulsar esse Satã dele, se ele quiser. Porque, na realidade, há 50 anos atrás, lá onde a gente morava, tinha um homem que era meio afeminado. E trabalhava lá no sítio, colocava até luva. Aí daquele que viesse falar alguma coisa com ele, achando que ele era um homem, um homossexual. Ele ficava bravo e ele falava que ele era homem e era macho. Mas era daquele jeito. Até acabou se casando e tinha filho, e depois perdeu aquele jeito de afeminado. Então, quer dizer, ele lutou contra... Ele não tinha esses desejos. Quando ele viu que ele tinha aquele jeito assim, mas ele falou, não, eu sou macho, sou homem, né? E a pessoa tirava o sarro nele, ele falava, não, eu sou homem. E aí chamava pó de arroz, e dava-se uns nomes assim, né? Antigamente não chamava de homossexual, gay, travesti, não, nem travesti não era travesti com um homem mesmo. Só que aí, às vezes, eles chamavam de pó de arroz, né? E aí, eles eram meio afeminados, mas eles acabavam casando com mulher mesmo, porque ele falava que era homem e era macho lá, não tinha esse negócio não. Então, continua. Porque todas as abominações os homens da terra têm feito, os quais estavam nela ante vós, e a terra está contaminada, para que a terra não vos vomite lançando-vos fora, quando vós a contaminardes,
como vomitou, lançando fora as nações que estavam antes de vós. Pois quem cometer quaisquer dessas abominações, essa pessoa será eliminada do meio de seu povo. Então vos guardareis minha ordenança, para que vocês não pratiquem qualquer um desses costumes abomináveis que foram cometidos antes de vós, para que não vos contamineis por eles. Eu sou Yahweh, vosso Elohim. Então aí nós vemos aí que essas abominações foram cometidas antes, mas não era para ser cometido nesse tempo que ele estava dando a ordem ali. Então, será eliminado do meio do seu povo, né? Qualquer que cometer essas abominações. Nós vemos que no 19 e no 19 vai falar, e acho que no 20 também fala, sobre não faça isso que vai ser posto à morte, não faça isso que vai ser colocado à morte. Aí só falou as abominações que não deve cometer as abominações. Aí o 19 vai falar sobre julgar, né? Então aí vai mostrar o 19 ou 20, coisa assim, que vai falar sobre quem fez essa tal coisa vai ser assim, quem fez tal coisa vai ser assim, quem fez tal coisa vai ser, o seu castigo vai ser assim. E tem um castigo aí que eles não levam nem como... tem castigo aí que eles não é de morte. É abominação, e você vai carregar, talvez leve uma maldição, né? Que aí tem um aí que é sem filho. Você morre sem filho. Você fala, mas na verdade não é tirado do meio do povo, não é morto, é sem filho. Então esse um aí você fez. E se alguém falou, rapaz, não devia, e você arrepender, que aí tudo tem um arrependimento. Né? É abominação. Não faça abominação. Você fez. Alguém falar, isso é abominável, rapaz. Ele falou, e agora? Né? Eu já fiz, a minha vontade, o meu desejo foi maior do que isso. E aí eu me entrego à morte. E aí, não, vamos levar um cordeiro que era antes, né? Vamos fazer esse cordeiro, sacrificar o cordeiro e você. Né? Agora hoje, alguma coisa dessa, como por exemplo, que a gente vai falar amanhã, isso quando a gente passar nesse assunto, eu não sei se será lá em Bamidbar que vai falar isso, né? Talvez fala aqui o julgamento vai lá em Bamidbar. Eu sei que tem o julgamento na Torá. E o julgamento é quase em seguida, na hora que é apontado, que é pecado. Tá? Aí embaixo vai falar sobre o julgamento. Então é isso aí, pessoal. Shalom!